No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, sexta-feira, dia 16 de junho de 2017. Uma sexta-feira que precede um fim de semana recheado de Corinthians. Muito Corinthians, para que nós podemos estar sempre presente e acompanhando a nossa camisa se manifestando em todos os lugares, em quadra ou em campo. Começando esse Voz Mosqueteira, essa programação de fim de semana, falando do primeiro compromisso da Fiel, que é hoje, no ginásio Vladimir Marques, a partir das 20 horas e 15 minutos, Corinthians e Guarapuava, pela Liga Nacional Futsal. Corinthians que entra em quadra, buscando mais uma vitória, para que a gente melhore um pouco mais a nossa colocação na tabela, que está bem embolada. Corinthians que está na quinta colocação com 12 pontos em 7 jogos. São 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Lembrando que o primeiro colocado é o Joaçaba com 15 pontos em 7 jogos. Então a diferença é pouca, né? Então a gente tem condições aí, quem sabe, de encostar, dependendo dos resultados da rodada. O segundo é o Foz, com 14 pontos em 7 jogos. Em terceiro, o Sorocaba, com 13 pontos em 7 jogos. E o quarto colocado, para mim, até mesmo o melhor aí entre os 5, é o Joinville, com 12 pontos em 6 partidas. Então, com 6 partidas, o Joinville ainda tem que fazer 2 jogos, né? Então, é uma oportunidade aí para que a gente consiga encostar um pouco mais e sempre levar a vantagem para as próximas fases, de jogar sempre em casa. Então, quanto maior acúmulo de pontos, principalmente nessa primeira fase aí da Liga Nacional, melhor para o Corinthians. E hoje, Corinthians e Guarapuava, a partir das 20 horas e 15 minutos, Parque São Jorge, com entrada franca. Lembrando, claro, a todos os ouvintes, com a transmissão mais corintiana do mundo, a partir das 19h45 pela Rádio Coringão. Mais uma transmissão de corintiano para corintiano. Então vamos comparecer e incentivar nosso futsal, que estará entrando em quadra hoje a partir das 20 horas e 15 minutos no ginásio Vladimir Marques, no Parque São Jorge. Continuando a falar do futsal, as categorias de base estarão entrando em quadra amanhã no Presidente Ciro. É o Metropolitano da categoria de base. Amanhã com 2 partidas já na segunda fase. A partir das 15 horas e 30 minutos, o Sub-16 joga contra o Sorocaba, a ACF Sorocaba, no Presidente Ciro 2. E às 17 horas, o Sub-14 joga contra o Inter Futsal, também no Presidente Ciro 2. Então amanhã, 2 partidas pelo Metropolitano das categorias de base do Corinthians Futsal. Sub-16 e Sub-14 a partir das 15 horas e 30 minutos, também com entrada franca. Então, nada melhor do que a gente acompanhar também as nossas categorias menores de futsal, justamente para apoiá-los, incentivá-los e chegar no nosso time principal, como a gente vem revelando bastante jogadores, não só para o Corinthians, mas para o próprio futsal. Pelo Campeonato Paulista de categorias menores, categorias de base, também 5 jogos nesse fim de semana. Começando no domingo, no dia 18, o Sub-11 joga no Parque São Jorge a partir das 9 horas contra o Atibaia. O Sub-11, que está no grupo 3 e ocupa a segunda colocação com 7 pontos em 3 jogos. São 2 vitórias e 1 empate. O primeiro colocado nesse grupo é o Palmeiras, com
9 pontos em 3 jogos. Então, começando a falar sobre o Campeonato Paulista, o Sub-11 a partir das 9 horas no Parque São Jorge. E às 10h30, o Sub-13 também contra o Atibaia entra em campo no Parque São Jorge. Lembrando que infelizmente não existe a possibilidade da torcida acompanhar o time, essa rodada no Parque São Jorge, porque o Parque São Jorge não pode receber público. E o Sub-13, que também está no grupo 13, ocupa a segunda colocação com 9 pontos em 3 jogos. E o Palmeiras, que ocupa a primeira colocação, também com 9 pontos em 3 jogos. A diferença é o saldo de gols. O Palmeiras tem 11 gols de saldo e o Corinthians tem 8. Mas estamos aí, né, na liderança também desse grupo 3. Então, repetindo a programação de domingo, no Parque São Jorge, 9 horas o Sub-11 e 10h30 o Sub-13, pelo Campeonato Paulista, categorias de base de futebol. Amanhã, aí sim, uma partida que a gente pode estar acompanhando. Amanhã, sábado, o Sub-15 joga contra o Nacional, lá na rua Comendador de Souza, né, no campo do Nacional, a partir das 9 horas. O Sub-15, que está no grupo 7, está em primeiro, com 28 pontos em 10 jogos. São 9 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Então, a partir das 9 horas, nosso Sub-15 entra em campo para estar disputando também o Campeonato Paulista de categorias de base. Em seguida, às 11 horas, joga Nacional e Corinthians pelo Sub-17. Sub-17 que também está em primeiro, com 26 pontos em 10 jogos. São 8 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. Então a gente está muito bem representado por essa categoria também. O Sub-15, o Sub-17, nenhum invicto. Os dois times estão invictos. Então, só lembrando, a partir das 9 horas, amanhã, sábado, Sub-15 e Sub-17, às 11 horas, no campo do Nacional, ali na Marquês de São Vicente, aqui em São Paulo. O Sub-20 joga em Jundiaí contra o Paulista, no Jaime Pinheiro, a partir das 15 horas, neste sábado também. Então o Sub-20 vai estar jogando lá em Jundiaí, e essa já é a sua sétima partida, né? Corinthians, que está em terceiro colocado no grupo 3, com 12 pontos em 6 jogos. São 3 vitórias e 3 empates. O primeiro é o Dax, com 13 pontos em 6 jogos. O segundo, o Red Bull, com 12 pontos em 6 jogos. A diferença é 1 gol. O Corinthians, a diferença é de 1 gol pró para o time Red Bull. Por isso que o Corinthians está em terceiro colocado também com 12 pontos. Então, nosso Sub-20 estará jogando em Jundiaí. Pessoal aí da região, comparecer e apoiar nosso time a partir das 15 horas no Jaime Pinheiro. Pelo Campeonato Paulista de Futebol Feminino, o Corinthians entra em campo, a partir das 11 horas na Arena Barueri contra o Juventus. Infelizmente, mais uma vez, foi colocado o jogo no mesmo horário do futebol de campo, O Corinthians que entra em campo às 11 horas pelo Campeonato Brasileiro, e as meninas também entram em campo às 11 horas pelo Campeonato Paulista de Futebol Feminino contra o Juventus na Arena Barueri, com entrada franca. Então, aquele que puder comparecer e nos representar na Arena Barueri no domingo às 11 horas, será muito bem-vindo pelas meninas, porque uma coisa que elas sonham, é estar entrando em campo e ver a Arena Barueri com um público bom, para estar incentivando, e elas estão jogando muito bem. Ontem, até a gente vai estar comentando, venceram a primeira partida da segunda fase eliminatória do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai já comentar sobre essa partida. O Corinthians que entrou em campo ontem contra a Ferroviária em Araraquara,
e venceu essa primeira partida decisiva da segunda fase do Campeonato Brasileiro. As meninas que estão muito bem tanto no Campeonato Brasileiro como no Paulista, precisa um apoio maior da nossa torcida. Então vamos fazer um apoio maior aí para as meninas, né, nesse domingo às 11 horas na Arena Barueri. Beleza? Então a gente passou aqui toda a nossa programação desse fim de semana e só faltou falar agora do Campeonato Brasileiro. Corinthians que joga em Curitiba e a torcida corintiana já esgotou os seus ingressos do seu setor. 11 horas e com transmissão aqui da Rádio Coringão, a partir das 10 horas e 30 minutos, o Corinthians vai defender nossa liderança, né, no Campeonato Brasileiro com 19 pontos. O Corinthians provavelmente vai estar entrando em campo e encontrando um time que, como empatou ontem, né, o Curitiba jogou ontem contra o Bahia e empatou em casa também, em 0-0. Provavelmente o Curitiba estará entrando em campo e tentando a vitória, porque 2 jogos em casa, né? E já empataram ontem, e precisando, né, pelo menos mais 3 pontos aí para fazer um bom saldo aí de pontos, né? Provavelmente o Curitiba não vai jogar tão fechado, né? Vai querer buscar a vitória, surpreender o Corinthians. E com isso o Corinthians leva vantagem justamente porque a gente tem explorado muito melhor o contra-ataque. Então é mais uma partida aí para a gente entrar em campo, e mesmo com o desgaste dos jogos seguidos, né? A gente, jogos difíceis, né? Contra o São Paulo, contra o Cruzeiro na quarta-feira, nesse domingo às 11 horas, talvez até melhor porque não vai estar tão quente, né? Não que está calor, mas o sol da tarde talvez é mais prejudicial. E o Corinthians vai estar entrando em campo nesse domingo e defendendo a nossa liderança. Para falar um pouco mais dessa partida, Corinthians e Curitiba, uma expectativa muito grande, vamos ouvir o Marcel, lá da Fiel Texas, sobre a sua expectativa, né, Marcel? E aí, grandes expectativas? O Coringão tá bem, né? Fala aí, Marcel. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Volta Mosqueteira. Marcel, Fiel Texas. Domingão, jogo 11 da manhã, 9 horas da manhã, aqui em Dallas. Vou acordar cedo, tomar aquele café no Coringão. Bom demais, né? Vai ser o Dia dos Pais, né? Dia dos Pais aqui. Não sei se no Brasil é Dia dos Pais. Fora. Aqui, pelo menos na América, é Dia dos Pais. Então vai ser um presente, a vitória do Corinthians aí para todos os pais corintianos da América. Domingão, 2-1 Corinthians. Beleza? Vamos voltar com 3 pontos, se Deus quiser. Grande abraço, boa sorte de produção também. Vai Corinthians domingo. Um abraço. Muito obrigado, Marcel, pela sua participação, pelos seus comentários. Então quer dizer que domingo tem presente logo cedo, né? Aí, como aí é Dia dos Pais, né? E uma vitória do Corinthians para começar a alegria, né? 9 horas da manhã. A única coisa é ter que acordar cedo para acompanhar o Coringão, hein? Então quer dizer que a transmissão da Rádio Coringão começa às 8h30 aí, né? Nos Estados Unidos, aí, né? Pelo menos aí em Dallas, né? Então a transmissão da Rádio Coringão começa aqui no horário de Brasília às 10h30. 11 horas tem o Coringão. Acabou o Coringão, Marcel, você dá um tempinho e já começa a assar a carne, né? Aqui não, aqui no Brasil acabou o Coringão, já tem o macarrão, né? Se passar muito nervoso, a fome é maior ainda, hein? Mas é isso aí, Marcel, a gente espera mais uma vitória do Corinthians. Ontem o Curitiba teve um resultado de certa forma negativo em casa, um empate, né, contra o Bahia. E isso dá uma expectativa para que o Curitiba tente fazer um resultado melhor no domingo, né? Para isso tem que sair, né? Buscar o resultado. E se sair para buscar o resultado e dar espaço para o Corinthians, já viu.
Ontem, Marcel, eu comentei aqui no Debatimão com o César que eu acho que o Rodriguinho volta, né, da seleção. E eu acho que o Jadson tá um pouco cansado, né? Você vê que ele tá um pouco desgastado, tem saído, ele tem se movimentado muito até para sair da marcação, da forte marcação que tem recebido. Quem sabe o Rodriguinho amanhã entrando no lugar dele e não do Marquinhos Gabriel. Quem sabe a gente não faz um meio de campo melhor aí, começar um pouco até com um certo rodízio aí, né? Para que a gente tenha um descanso, evitar um desgaste na armação que tem sido muito exigida, né? Até mesmo não só na armação, no ataque, mas na volta até para marcação. A gente vê o Marquinhos Gabriel voltando para marcar, o Rodriguinho, né, para auxiliar na marcação. Então quem sabe a gente já com o Marquinhos Gabriel vindo bem, né, melhorando a cada jogo, se movimentando bem principalmente, a gente já pode até fazer um certo planejamento aí para poder deixar os jogadores um pouco mais descansados, porque o Rodriguinho foi passear, né? Não foi passear, foi viajar, tirou as férias aí de 2 rodadas, né? Então quem sabe ele não entre em campo, né, no lugar do Jadson e deixa o Jadson descansando um pouco mais. O Marquinhos Gabriel também não jogou tanto esse ano, né? Porque quinta-feira já tem o Bahia, né, na Arena Corinthians. E no domingo que vem tem o Grêmio, que é um jogo também difícil. Então já tem que começar a poupar um pouco os jogadores aí, esse excesso de jogos, né, do Corinthians. E vai ter a Sul-Americana também lá na Colômbia, também uma viagem desgastante, hein? Beleza, Marcel? Desde já, parabéns pelo seu dia aí, que é dos pais nos Estados Unidos, né? Aqui não, aqui vai ser dia do Corinthians, né? Como no mundo inteiro. E a gente vai torcer bastante aí, acompanhando o Coringão aqui pela Rádio Coringão, torcendo bastante, por mais uma vitória. E quem sabe a gente tem um pouco mais de tranquilidade. O Grêmio ganhou ontem, encostou um pouco mais, né? Tá com 18 pontos. E quanto mais pontos a gente conseguir marcar aí, é melhor, né? Pra gente tá disputando também esse campeonato. Muito cedo para dizer sobre campeonato, né? Sobre campeão, mas mantendo essa regularidade e pontuando sempre, esse é o essencial. Um empate também não é um mau resultado lá em Curitiba, não. Mas eu acho que o Corinthians tem jogado tão bem fora de casa que a gente confia muito na vitória, e principalmente porque o setor reservado para a torcida visitante, que no caso são os corintianos, né? É um número menor, mas o ingresso já está esgotado, hein? Então a Fiel Curitiba aí vai estar presente e nos representando em Curitiba no domingo. Beleza, Marcel? Muito obrigado pela sua participação. E agora vamos com a participação do Davi, lá da São Francisco, Califórnia. Também mandou seus comentários, suas expectativas para esse confronto Corinthians e Curitiba. Fala aí, Davi. Olá, Domingos, olá, Vargas, olá, amigos da Voz Mosqueteira, aqui falando Davi aqui de São Francisco, na Califórnia. Coringão foi para mais um jogo aí, né? Jogo difícil, como a maioria dos jogos brasileiros são. O lado positivo aí pra gente é a baixa no time do Curitiba. O Corsa perdeu o Kleber, que deu cotovelada, porrada, cusparada ontem no jogo. Deve pegar uns bons jogos aí de gancho. E eu acho que o Corinthians talvez comece a fazer agora já uma... Não sei, vamos ver, talvez o Jadson não jogue, talvez poupe alguns jogadores. O Corinthians tem mais 3 jogos, tem 3 jogos seguintes. O primeiro é o Curitiba, fora, que é um jogo difícil, mas possível de ter uma vitória. Depois tem o Bahia em casa, que está dando muito trabalho. O Bahia não está jogando, não é fácil jogar com o Bahia. Contra o Grêmio deu muito trabalho. O Grêmio conseguiu fazer o gol aos 42 do segundo tempo. E depois contra o Grêmio, que ontem meteu 2-0 no Fluminense no Maracanã.
E tá jogando muita bola. E ontem fez 2 gols de falta. O campeonato agora, nos últimos 3 jogos aí, os próximos 3 jogos aí vai dar uma definição muito boa pro campeonato. Quem vai estar onde, como vai chegar. Importante, o Corinthians, como o Carille fala, como ele tem falado aqui, é um jogo a cada jogo. É um jogo de cada vez. E alguns corintianos, só lembrando que o Corinthians é mais importante que o Cartola. Vai, Corinthians. Bom final de semana para todos aí. Abraços, tchau. Domingos, só para complementar o meu placar, né? Meu placar 1-0. 1-0, gol do Pablo. Gol de escanteio, mesmo esquema do jogo do Cruzeiro. O Corinthians agora tem que ganhar de 1-0, 6-0, jogar bonito, deixa para os outros times aí. Eles têm que somar ponto. E é mais importante. Vai, Corinthians. Obrigado, Davi, pela sua participação. Jogo difícil, como todos são. Se a gente for analisar, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, né? Curitiba, que empatou ontem em casa, tem o seu segundo jogo em casa, né, no domingo consecutivo. E para um time que quer buscar alguma coisa no Campeonato Brasileiro, até mesmo fugir do rebaixamento, não pode perder ponto em casa. E com essa confusão toda aí, vai jogar desfalcado, né, no desespero. E o que a gente tem que fazer é justamente se aproveitar dessa circunstância toda, né, e montar o time para buscar a vitória. A gente não pode ter dó, não. O pensamento tem que se voltar para a vitória, para o resultado positivo. E a gente tem condições para isso sim, viu, Davi? É um jogo difícil, como todos são, e é bom a gente estar ressaltando. Não existe jogo fácil, você já fez, né? Como eu também comentei, Bahia e depois Grêmio, não serão jogos fáceis. Mas essa consciência, a comissão técnica e os jogadores estão tendo. Isso é essencial para que a gente entre em campo com o pensamento voltado e ligado. Se preparem, né? Se preparar fisicamente, taticamente, tecnicamente, entrar em campo com essa conscientização que não tem jogo fácil realmente. Mas eu ainda acho que o Corinthians, por essas circunstâncias, né, até mesmo pelo empate de ontem, o Corinthians acaba sendo favorito porque vai jogar contra um time, né, que vem buscar o resultado. O Curitiba não vai querer empatar ou perder, esse é uma segunda partida. Só se jogarem fechado para empatar e fazer um ponto, aí fica difícil para eles também, né? Pela história, até eu comentei ontem também no debate-mão sobre a história que eles já passaram aí, questão de rebaixamento. Eles não vão querer perder ponto em casa, não. E essa vantagem, né, do Curitiba sair pro jogo, o Corinthians leva vantagem no contra-ataque. Beleza, Davi? Muito obrigado pela sua participação aí. Vamos aguardar aí que fim de semana tem muito Corinthians. E agora a gente vai com a participação do Leandro Nicola, que mandou também seus comentários. Fala aí, Leandro. Boa tarde, Domingos. Boa tarde, ouvintes do Voz Mosqueteira. E sobre mais uma rodada aí, mais um jogo aí que o Corinthians vai enfrentar aí nesse domingo, contra o Coritiba. Jogo às 11 da manhã, acredito que vai estar calor. Então vai ser um horário meio atípico para os jogadores aí, né, cara? O cara já vai acordar aí tomando café, comendo macarrão, totalmente diferente da rotina de alimentação dos jogadores. Mas sobre o jogo, eu acredito que vai ser um jogo amarrado também, conforme foi contra o Coritiba, porque o Coritiba tá bem na tabela, né? E a gente aí não vai ter a presença do Kleber, né? Aquele jogador mau caráter, deu uma cusparada aí no jogador aí do Bahia nesse último jogo aí. Então, um ponto favorável pra gente aí, porque esse cara é muito chato, né? Então, pra arrumar confusão aí e levar um jogador nosso fora aí com cartão é muito fácil. Então, acredito que vai entrar aí o Alexandre no lugar dele aí, mas esse cara aí a gente tem que se preocupar com ele só nas bolas aéreas. Mas eu acho que o time tá
com um esquema bem montado de jogo para fora, quando a gente joga fora. Então acredito aí que o Corinthians ele não vai perder esse jogo não. Eu acredito aí numa vitória por 2-1. Eu acredito que o time vai impor o ritmo de jogo nos contra-ataques, que é a marca quando o Corinthians joga fora. Mas vai ser um jogo duro. Mas eu acredito aí numa vitória do Corinthians aí. E aí a gente vai dar sequência aí no campeonato, né? Infelizmente o Grêmio ganhou ontem, né? Senão a gente poderia ter uma marca um pouco até maior aí em relação ao segundo colocado, mas vamos seguir em frente, porque se a gente ganha domingo, a gente tem mais 3 pontos aí e o Grêmio vai enfrentar o Cruzeiro lá em Minas Gerais. Então aí acredito que a gente pode até abrir aí 7 pontos para o segundo colocado, cara. Independente do que a imprensa fala ou os antes estão falando aí, que a gente não enfrentou ninguém até agora, que a tabela foi favorecida para o Corinthians. Deixa falar, gente. Deixa falar, porque todo mundo vai enfrentar os mesmos clubes durante o campeonato, não importa se é dentro ou fora. Se a gente enfrentou agora dentro de casa, no segundo turno a gente vai enfrentar fora, então isso aí é mimimi de perdedor. Então vamos lá, vamos seguir mais uma rodada aí, confiante na vitória aí. Não tem mais ingresso para a torcida do Corinthians lá em Curitiba, né? Eu até tentei aí, mas não consegui, porque não tem mais ingresso. Também não vou sair daqui de São Paulo para ir lá para Curitiba e ficar caçando ingresso não. Vou fazer um churrasquinho aqui mesmo em casa aqui, com a família. E vamos lá, galera. Vamos confiante em mais uma vitória aí. Um abraço a todos aí. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Obrigado, Leandro Nicola, pela sua participação, pelos seus comentários. A gente não pode esquecer, a gente está de olho, lógico, no jogo do Corinthians, mas também na rodada, né? Não é só um jogo do Corinthians, é um campeonato de pontos corridos, principalmente nesse início. Então, o Corinthians pontuando e os outros times não pontuando, porque o melhor resultado dos outros jogos é empate, né? Se o Corinthians ganha e todos empatarem, a vantagem do Corinthians é que os outros times estão perdendo pontos, né? O empate é o melhor resultado para os nossos adversários, né? Lá na rodada. O Corinthians vencendo, os outros times empatando, eles estão perdendo 2 pontos. E o Corinthians avançando. Essa é a nossa torcida. É um campeonato que a gente tem que estar de olho na rodada. É claro, no jogo do Corinthians. Mas a gente também torce na rodada aí por tropeços, né? Esse jogo Cruzeiro e Grêmio não vai ser fácil pro Grêmio, porque o Cruzeiro vem de derrota. Então isso tudo pesa. E não tem mais ingresso, hein, Leandro? Poxa vida, hein? Que maravilha, hein? Isso aí é uma empolgação muito grande. Inclusive hoje eu vou estar lembrando na saga corintiana também, em 77. O corintiano também, na época, fiel, acompanhou o time em todos os jogos, como está sendo hoje. Antes de ir para o interior não era fácil não, hein? Hoje é um pouco mais tranquilo. Mas em 77 não foi tão fácil. E para esse jogo de domingo, essa confiança necessária. Mas quando começar o jogo, a gente tem que estar atentos, né? Para torcer bastante aí, mandar bastante vibrações positivas pro time. O time não pode entrar no já ganhou, né? E é difícil, vai ser um jogo, não vai ser fácil não. Se torna fácil, né, Leandro? Porque o seu adversário vem propor o jogo, né? Se propor o jogo, sai um pouco, não jogar na retranca. A gente teve dificuldades para jogar, por exemplo, contra o Cruzeiro, que veio fechado, né? Quando a gente conseguiu o gol com bola parada, que é mais uma situação que tem que estar sendo treinada, né? Como o Davi até comentou, eu não vi, o Grêmio fez os 2 gols ontem de bola parada. Isso tem que ser muito bem aproveitada, porque quando começar a jogar contra time fechado, né, como a gente já está começando a enfrentar, a gente tem que ter muito bem treinado essa cobrança de escanteio, cobrança de falta, justamente para aproveitar e às vezes numa cobrança de falta, como foi, né, como um escanteio, né, como foi na quarta-feira, a gente venceu o jogo.
É isso aí, né? Então a gente tem que estar se preparando cada vez mais, porque a tendência, principalmente porque o Corinthians está em primeiro, todos vão querer derrubar o Corinthians. Então todo mundo torcendo contra o Corinthians. É isso aí, mas no fundo, Leandro, todo mundo torce pro Corinthians. Beleza? Muito obrigado pela sua participação, e agora a gente vai aqui pro falar sobre a saga do Paulista de 77. E agora vamos falar da saga do Campeonato Paulista de 1977. Depois da vitória, né? Vamos falar assim, vamos começar um pouco antes, né? Depois da derrota contra o 15 de Jaú, onde o Corinthians acabou perdendo, sendo derrotado por 3-0, a torcida muito empolgada foi para Jaú torcer pelo Coringão, né? Acabou perdendo a cabeça, invadindo o gramado, né? Veio para São Paulo na rodada seguinte, venceu o Botafogo por 2-0 no Pacaembu, completamente lotado. E aí começou a se chamar muito atenção essa participação da torcida acompanhando o Corinthians nessa saga, né, de 77. 70 mil corintianos no Pacaembu, e fora os 10 mil fora do Pacaembu. Começou a ser questionado, inclusive pelo secretário de Segurança do estado de São Paulo, a possibilidade do Corinthians só jogar no Morumbi, né? Porque o Morumbi, de certa forma, suportava um público maior e evitava qualquer tipo de invasão. Tinha torcedor do Corinthians, né, nessa partida contra o Botafogo, assistindo o jogo em cima da marquise, sentado na cobertura da numerada. Então tinha muito corintiano, fora no morro, né? Pra quem lembra, lá no Morro da FEBEM, o Morro da FEBEM também estava cheio, né? Assistindo e acompanhando o Corinthians nessa vitória contra o Botafogo, que deu um pouco mais de tranquilidade, né? Depois da derrota contra o 15 de Jaú. E a preocupação do Brandão, aliás, preocupação sempre existia e existiu nessa época, né, de 1977, um jogo após o outro, todos os jogos muito, com muita pressão, com muita preocupação, cada detalhe era comentado, né, e a gente percebia, né, no Brandão, no Matheus, assim, sempre eles querendo solucionar logo as questões que estavam acontecendo, e o Brandão, inclusive, por uma sobrecarga, né, do treinamento, da palavra que ele trazia para os jogadores, não só o treinamento tático, mas também a parte psicológica dos jogadores eram muito trabalhadas. O Oswaldo Brandão sugeriu uma contratação de um auxiliar técnico, e como aconteceu, né? Isso a gente vai estar comentando adiante. O Aimoré Moreira foi contratado como auxiliar técnico para o Oswaldo Brandão, um técnico muito experiente, também, para fazer com que o Corinthians tivesse um pouco mais da cabeça em ordem, também, né, não só taticamente, mas a tranquilidade dentro de campo, para estar enfrentando seus adversários. E essa partida contra o Guarani, em Campinas, era uma partida muito difícil, né? O Guarani, que vinha de um resultado negativo contra o São Bento, queria jogar em casa e se recuperar, também buscando, né, não se afastar tanto da classificação desse segundo turno, buscando o título, né, do segundo turno para se garantir na terceira fase. Então a disputa era muito grande. Jogar no interior era muito difícil, né? E o que chamava muito atenção era o envolvimento da torcida já com o Corinthians, né? Contra os times do interior, o deslocamento da torcida, tanto que a gente invadiu Campinas, né? Nesse domingo, né? O jogo foi às 15 horas, inclusive, para aproveitar mais o sol, no dia 12. Dia 12, dia dos namorados, né? Mas todo mundo largou suas respectivas namoradas para acompanhar o Coringão
né? E muita gente saiu de São Paulo, Camisa 12, os Gaviões, né? Principalmente, e foram acompanhar o Corinthians em Campinas. O público foi um excelente público, lotação praticamente total de 24 mil pessoas, torcedores. Lembrando que nessa época não existia aquele tobogã, né, no Brinco de Ouro, então o público era menor, mas estava completamente lotado. E a preocupação do Oswaldo Brandão era justamente o preparo dos jogadores para essa partida e a recuperação do Moisés, que tinha se contundido contra o Botafogo e achava, né, que talvez não daria para o Moisés jogar. Então esse detalhe, né, do Moisés tinha uma liderança muito grande dentro de campo, na zaga, era essencial para o Corinthians entrar em campo e ter um pouco mais de tranquilidade, segurar o ímpeto, né, do Guarani, que vinha para cima com certeza, né, nessa partida. O Brandão tinha essa ideia para se redimir da rodada anterior, que não conseguiu um bom resultado o Guarani. Então o Corinthians entrou em campo, né, tentando segurar um pouco o ímpeto do Guarani. Não conseguiu, né? O Guarani acabou abrindo o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, com o gol do Renato. Esse Renato é o Renato Pé Murcho, ficou conhecido como Renato Pé Murcho. Foi campeão em 78 pelo Guarani, campeão brasileiro. E o Corinthians sentiu um pouco, né, o gol, mas não deixou de partir para o ataque, né? Numa jogada onde o Giraldão recebeu a bola na entrada da área, ele matou a bola no peito, matou no joelho direito e emendou de esquerda no ângulo do gol do Neneca, empatando a partida. Então a torcida que tomou esse baque aí de início, né, aos 25 minutos do primeiro tempo, se empolgou novamente, aos 28 com um gol de empate. Um empate que não era um resultado ruim para o Corinthians, que defendia a liderança do grupo, né? Se mantiver com o empate, né, ia se manter em primeiro colocado ainda, né? Mas infelizmente no segundo tempo, aos 28 minutos do segundo tempo, o Corinthians acabou sofrendo mais um gol, e o Corinthians acabou amargando mais uma derrota. O medo, né, justamente do Brandão, que já havia perdido em Jaú, né? Então essa derrota em Campinas, o maior receio do Brandão era que o time começasse a ser taxado, né, como um time que não vencesse no interior. Então o Brandão tentou o máximo possível essa derrota, evitar a derrota, né, justamente para que a imprensa, né, pegasse muito no pé e começasse a colocar que o Corinthians não conseguia vencer no interior. E mesmo porque o Corinthians ainda tinha na sequência, né, depois desse jogo contra o Guarani, 3 jogos no interior, né? E com isso o Brandão tinha esse receio, né, aliás, mais 2 jogos, né? Seriam 3 jogos no interior, depois contra o Botafogo, Campinas, em Santos e em Ribeirão Preto, né? Então o Brandão trabalhou a mente dos jogadores para ter um resultado positivo, inclusive para não ter esse tipo de comentário. Infelizmente perdeu, e com certeza a imprensa começou a pegar no pé do time, colocando que o time não tinha capacidade de vencer no interior, que era muito difícil, né? A próxima partida seria em Santos com a Portuguesa Santista, e depois estaria jogando contra o Comercial, então, para evitar até mesmo que os jogadores fossem influenciados por esse tipo de comentário, o Brandão tentou a vitória, mas infelizmente não veio. O Guarani que veio para cima. Esse gol, inclusive o segundo gol, foi uma falha do Jairo. O Zenon chutou de fora da área e o Jairo acabou rebatendo, e o Adriano, o centroavante, se não me engano era centroavante do Guarani na época, acabou fazendo o gol no rebote do Jairo, né? E o Jairo foi muito criticado também nessa partida devido a essa
má atuação, né? E a torcida que compareceu desde cedo se concentrou, a camisa 12 se concentrou lá no centro, né? Na Praça Ramos, né? Se concentraram, saíram cedo, tiveram muita dificuldade para chegar em Campinas, inclusive ônibus parado, pararam ônibus na estrada, ônibus sem condições, né, de viagem, chegaram em cima da hora, alguns torcedores chegaram em cima da hora, mas acompanharam, né, essa derrota e sofreram bastante, né, uma apreensão. Felizmente não teve nenhuma confusão, não teve nenhum confronto com a torcida adversária, muito menos com a PM, né? Só a derrota mesmo que deixou todo mundo triste, né? E voltaram para São Paulo com essa preocupação, né? E a imprensa já colocando que o Corinthians não tinha condições de vencer, né? Não conseguia vencer no interior, né? Havia perdido para o 15 de Jaú, né? Venceu o Botafogo aqui em São Paulo, no Pacaembu, e acabou sendo derrotado pelo Guarani no dia 12 de junho de 1977. O Corinthians que entrou em campo com o Jairo, o Cláudio Mineiro na lateral direita, o Zé Maria estava jogando na seleção brasileira, né? Então desfalcou o Corinthians. O Moisés, né, que acabou entrando em campo, né, se recuperando de uma contusão, mas mesmo assim ele sentiu a contusão e saiu no intervalo. Também isso acabou prejudicando um pouco o time, né? Perdeu aquela estabilidade da defesa. E no segundo tempo entrou o Ademir no lugar dele. O Zé Eduardo e o Vladimir na esquerda. Vladimir que jogou bem contra o Botafogo, né? E jogou bem, de certa forma, contra o Guarani, né? Mas infelizmente não evitou a derrota. Meio de campo, o Givanildo como cabeça de área, o Luciano como meia direita, depois entrou o Russo, né, no segundo tempo, uma tentativa até para poder movimentar um pouco mais o meio de campo e buscar o empate, né, mas infelizmente não conseguiu. E o Palhinha que foi o grande jogador nessa partida. Infelizmente ele acabou perdendo uma bola no primeiro gol, né, ele perdeu a bola na intermediária. E com a bola roubada, o Renato acabou roubando a bola dele e fazendo o primeiro gol, né? No ataque jogou o Vaguinho, o Geraldo e o Romeu, o ataque titular. E o Geraldo fez o gol do Corinthians, um bonito gol, onde ele conseguiu, num passe do Luciano, matar a bola no peito, né, como comentei. Jogou na coxa e de esquerda, sem cair no chão, ele emendou no ângulo do Neneca. Um bonito gol, mas, né, o gol de empate, mas que não evitou a derrota do Corinthians. Então, o que se ficou, né, registrado nessa partida é novamente a invasão da torcida do Corinthians em Campinas para acompanhar o time. E a torcida do Corinthians estava muito empolgada, acompanhando o time, acompanhando os jogos, mesmo no interior, e de certa forma, como sempre, né, explorada principalmente por esse entusiasmo no sentido da cobrança de ingresso, na exploração do aumento do ingresso. Era o Corinthians e o corintiano, né, o corintiano querendo acompanhar o Corinthians e sair da fila, né? Então esse entusiasmo todo aí fazia com que o corintiano acompanhasse a equipe e enchesse todos os estádios, né? E disso a gente vai até sobre esse detalhe, né? Sobre essa participação do corintiano nas rendas, né? No público. A gente vai estar na próxima saga corintiana comentando um pouco sobre o quanto que o corintiano comparecia, né, e gastava seu dinheiro para ver o Corinthians. Mas isso já na próxima saga corintiana, na terça-feira, a gente vai estar comentando a partida Portuguesa Santista e Corinthians. E a gente vai falar sobre esse detalhe também, sobre a questão da renda. Existia, né, um medo, um controle muito grande da parte da diretoria do Corinthians sobre evasão de renda, né? O medo era justamente esse, né?
que o Corinthians acabasse sendo prejudicado, principalmente jogos em casa, no Morumbi, no Pacaembu. Mas a gente vai estar comentando um pouco mais sobre isso na terça-feira. Passando novamente a nossa agenda corintiana desse fim de semana, a gente vai falar sobre os nossos compromissos, né? Começando hoje às 20h15 no ginásio Ramir Marques, Corinthians e Guarapuava pela Liga Nacional Futsal, né? Então, com entrada franca, pedindo o comparecimento da Fiel aí para apoiar nosso time de futsal que está buscando o bicampeonato, né? O Campeonato Paulista, aliás, o Campeonato Metropolitano de Futsal categorias de base, amanhã, a partir das 15h30, o Sub-16 contra o Sorocaba, já a segunda fase, né, do Campeonato Metropolitano. E às 17h, o Sub-14 contra o Inter Futsal, também no Presidente Círio e também com entrada franca. Pelo Campeonato Paulista de Futebol de Campo, categorias de base, o Sub-15 contra o Nacional, no Comendador Souza, a partir das 9h amanhã, no sábado. E às 11h, o Sub-17, também lá no Comendador de Souza contra o Nacional. Rodada dupla, Sub-15 e Sub-17. O Sub-11 joga no Parque São Jorge, no domingo, a partir das 9h, no Parque São Jorge, contra o Atibaia. Em seguida, o Sub-13, às 10h30, também contra o Atibaia, pelo Campeonato Paulista, né, de categorias de base. O Sub-20 vai jogar em Jundiaí, amanhã, né, no Jaime Pinheiro, a partir das 15h, contra a equipe do Paulista. Então, um bom compromisso aí para quem é de Jundiaí, assistir nosso futsal, o nosso Sub-20 de futebol de campo contra o Paulista. E as meninas, né, no Campeonato Paulista de Futebol Feminino, entram em campo às 11h na Arena Barueri no domingo, né, justamente no mesmo horário em que o Corinthians disputa pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians e Curitiba, lá em Curitiba. Então essa é a nossa agenda, do Corinthians desse fim de semana, começando por hoje, sexta-feira, e indo até no domingo. O Voz Mosqueteira fica por aqui, agradecendo a todos pela audiência, pela participação. A gente volta na segunda-feira, quem sabe comentando muitas vitórias. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!